Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Gian Ruschel, Prof. Giano. Hoje falaremos um pouco da filosofia clássica com foco em Platão. O período clássico da filosofia, ele coincide com o período clássico da história. Ele é concomitante com o surgimento, então, da democracia. Os principais nomes nesse período, que vocês precisam muito lembrar, são Sócrates, Platão e Aristóteles, nessa ordem cronológica, porque Sócrates foi mestre de Platão, que foi mestre de Aristóteles. O foco da filosofia nessa época, no período clássico, deixa de ser o cosmos, ou universo, que era o objeto de estudo dos pré-socráticos, e passa a ser o homem, suas relações da vida coletiva dentro da polis e a questão da moral e justiça. É nessa época que surgem áreas da filosofia como a moral, a ética, mas também a lógica. Falando um pouco de Platão, Platão ele possui influência direta de Sócrates, seu mestre. Além de Sócrates, Platão também era influenciado por matemáticos, como Parmênides e Pitágoras. Há em Platão uma grande dualidade. Falar em Platão é falar em dualismo. Platão acreditava inicialmente numa divisão entre corpo e alma, uma divisão que já vinha de seu mestre Sócrates. Corpo diria respeito mais à questão mundana. O corpo seria algo mais simples, seria relativo ao lado mais animal do ser humano e por isso inferior, enquanto a alma estaria relacionada ao que pensa em nós, o pensamento intelectual, portanto, superior. Constrói sua teoria das ideias sugerindo que pudéssemos pensar para além do sensível. Então, Platão é sempre conhecido como o criador da teoria das ideias. Falou em Platão ou em algo platônico, está se referindo a algo ideal. Platão e ideia são quase sinônimos. De acordo com a teoria das ideias de Platão, há uma outra dualidade. Platão sugere uma divisão em mundo sensível e mundo inteligível, também conhecido como mundo das ideias. O que vemos então no mundo sensível, o que tocamos, o que ouvimos, não era para Platão o que tinha de mais confiável, obviamente por estar no mundo sensível, um mundo de aparências. Saibam então que para Platão o mundo sensível é um mundo de aparências. Nós apenas vemos o que parece ser, a cópia da verdade. Em um mundo que é totalmente variado, um mundo em que há mudanças, as coisas se transformam nesse mundo sensível. Conhecimento sensível para Platão é chamado de doxa, um conhecimento que parte das experiências empíricas, do cotidiano, do dia a dia, da sua vivência, mas um conhecimento meramente opinativo, simples e por isso inferior. Por outro lado, há o mundo das ideias, ou o mundo inteligível. O que há no mundo das ideias é o conhecimento verdadeiro, chamado de episteme. É, portanto, o conhecimento superior, um conhecimento que é abstrato. No mundo das ideias estão as essências das coisas. A ideia perfeita, imutável e universal, da qual as coisas do mundo sensível participam. Como assim participam? Darei um exemplo. O que faz com que as cadeiras sejam cadeiras? A resposta seria a essência, uma ideia de cadeira, ou a essência de cadeira, uma forma de cadeira. Ou, na geometria, possuímos a ideia de um círculo, ou a ideia de um quadrado. Tudo isso é abstração, é uma forma perfeita e imutável. Um quadrado, para ser quadrado, precisa ser perfeito. Um círculo, para ser um círculo, precisa ser perfeito. No nosso mundo sensível, no mundo em que vivemos, tocamos, ouvimos, nesse mundo vemos apenas as cópias, as representações de ideias que são abstratas. Nós não vemos um quadrado, nós não vemos um círculo, e somente representações que participam da ideia de quadrado ou de círculo. Vemos cópias de cadeiras no mundo sensível, que são cópias de uma ideia de cadeira. Portanto, a abstração, a ideia, para Platão é superior, é preponderante para o conhecimento, porque traz aquilo mais exato que existe para o conhecimento. Para lembrar,
No mundo sensível, acessamos as coisas, conhecemos, chegamos até as coisas que existem através do nosso corpo, através dos nossos sentidos. Vemos, tocamos e ouvimos essas representações das ideias. No mundo das ideias, acessamos as coisas pela nossa inteligência, pela capacidade intelectiva, ou, segundo Platão, pela alma, que é o que pensa em nós. Pois as ideias são inteligíveis, são acessadas apenas pela inteligência. Obviamente, ele explica isso com a sua famosa alegoria da caverna, ou mito da caverna. O que ele faz no mito da caverna pode ser visto como um grande convite a pensar a realidade. Será que o real é tudo aquilo que vemos e nada mais? Se sim, os prisioneiros que ficavam no fundo da caverna, amarrados, olhando para o fundo, vendo sombras e escutando ecos, eles estariam vivendo a única realidade possível. Mas Platão provoca então o leitor da sua obra a imaginar que há um mundo lá fora, que o que vemos nem sempre é o real. Uma pessoa se libertaria nessa história e descobriria tudo o resto lá fora, entendendo a verdade, chegando ao mundo das ideias. É claro que essa alegoria da caverna, ela tem um lado, uma perspectiva um tanto quanto pedagógica, que fala sobre conhecimento, mas também há um item político a ser destacado. A perspectiva política da alegoria da caverna é importantíssima, pois o prisioneiro que se libertou das amarras da ignorância conseguiu fugir, passar, transcender esse mundo sensível das ilusões e chegar lá fora, chegar no mundo das ideias. Esse cara deveria voltar para dentro da caverna e contar a verdade para os seus amigos. Porém, numa perspectiva política, essa seria a pessoa que deveria governar a república. A república platônica, então, chama-se de sofocracia, ou ainda um estado ideal, que seria uma aristocracia baseando-se na teoria das ideias. Uma aristocracia, ou seja, o governo dos melhores, porém liderada por filósofos, por pessoas altamente intelectuais. Um governo dos sábios. Essa república platônica, segundo Platão, deveria ser dividida em 3 grandes classes, grupos. Esses grupos são divididos segundo suas funções. Para Platão, após um processo educacional e uma prova, teríamos uma divisão tripartida na sociedade, em que a maioria dos cidadãos, então, ficariam abaixo na pirâmide social, representando justamente aqueles menos intelectuais, aquelas pessoas apenas com poder braçal, e esses seriam, então, os camponeses e artesãos. As pessoas menos educadas, então, seriam aquelas pessoas que deveriam sustentar a república economicamente. Acima delas, haveriam pessoas um tanto quanto mais educadas, mas que ainda não seriam os altos intelectuais. Essas pessoas seriam os guerreiros, com a função de proteger a polis grega. E acima deles, aí sim, um pequeno grupo seleto que dedicaria sua vida a pensar, seriam os filósofos. E dentro desse grupo ainda haveria possivelmente um rei filósofo. Ou seja, um pequeno grupo, uma aristocracia, então, em que poucas pessoas decidiriam o rumo da polis. Notem que aqui, tanto quanto um corpo, temos o topo da pirâmide social, representada pelos que pensam, ou seja, a cabeça do corpo, aquela parte que manda. Cabe dizer também que na política platônica não há possibilidade de ascensão social. E também devemos perceber que essa proposta política de Platão, que é uma utopia, que é uma proposta ideal, ela também critica fortemente a democracia. Para Platão, aquelas pessoas que não são os altos intelectuais, os altos filósofos, esses aí não deveriam opinar. Portanto, a democracia para Platão é um sistema falho e imperfeito. Espero que tenham entendido um pouco Platão, seu estado ideal e sua teoria das ideias. Valeu!